Petkovic para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo. Salve, salve, torcedor do Flamengo! Episódio 100 do seu podcast GE Fla, chegando nessa quinta-feira, dia 12 de novembro. É um episódio especial. É claro que a gente vai falar da derrota de ontem para o São Paulo pelo jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Um jogo que, apesar do resultado, deu um cartão de visita bem interessante do técnico Rogério Ceni. Hoje comigo, os setoristas Caê Mota e Fred Uber. Eu poderia dizer de cara que o episódio 100 do GE Fla tem um convidado especial. Mas especial ainda me parece muito pouco. Sem medo de errar, eu digo para o rubro-negro que nos escuta que ele é mais que o ídolo, é uma entidade para o Flamengo. Para quem viu e para quem não viu jogar. Para o torcedor rubro-negro, seu aniversário virou Natal. Vocês já sabem de que eu estou falando, é do eterno dono da camisa 10, Arthur Antunes Coimbra, Zico, direto do Japão. Bem-vindo ao GE Fla, Galinho, tudo bem? Aplausos primeiro para ele aqui, aplausos. É isso. Obrigado, Amanda, aí, Caê, Fred, prazer grande estar com vocês. Fico muito feliz, lisonjeado. Acho que foram tantos anos aí de dedicação a esse clube maravilhoso. Tudo que eu procurei fazer, graças a tudo aquilo que meu pai me ensinou, pelo grande rubro-negro que ele foi, né, e que deixou um grande legado para todos nós da família. E não tem coisa melhor, né, do que você poder fazer coisas boas para o seu clube de coração, né? Então, um momento realmente sempre especial, todas as vezes que a gente fala de Flamengo e mesmo em derrotas, né, como foi a de ontem lá para o São Paulo, mas a gente sempre está com a cabeça boa para poder falar de tudo que aconteceu, de tudo que representa o Flamengo na minha vida. É isso. E sempre que o Flamengo vive uma mudança, alguma situação, parece que precisa evocar Zico, né? Chamar Zico, porque realmente é o que ajuda, é o que traz referências a um momento que foi muito especial e vai estar sempre na história do Flamengo. E o Rogério Ceni, né, Zico? Para a gente começar a nossa resenha, porque para quem está ouvindo, hoje vai ser resenha com o Zico sobre Flamengo. Ele chegou essa semana ao Flamengo e disse que uma das primeiras coisas que ele fez quando foi chamado e aceitou o convite para comandar o time foi ligar para você, para pedir autorização, para pedir basicamente uma bênção para começar esse novo trabalho. Como é que foi essa conversa? O que você achou dessa chegada do Rogério? Não, Rogério, a gente tem pouco tempo. Eu estava no Brasil ainda, não podia vir aqui para o Japão, e a gente fez uma matéria com ele lá para o canal Zico 10, lá no YouTube, o meu canal. Ele já era para ter sido feito, a gente marcou até um desafio de faltas lá no CFZ, mas aí deu um problema de viagem com a família e tal, ele teve que viajar, e aí ele estava querendo fazer qualquer coisa, e aí ele fez. A gente fez lá um papo com ele, e a gente tem um relacionamento bom, uma amizade, apesar de não ser muito próximo, né? Mas eu tenho um respeito muito grande por ele, pelo grande profissional que ele foi, pelos exemplos que ele deixou, por ser um cara vencedor, um cara que cobra e fala das coisas importantes e que são importantes para quem quer vencer na vida, na carreira. E ele deixou isso. E eu joguei aqui com um cara que foi o Milton Cruz, que trabalhou muito tempo com ele no São Paulo, e a gente conversava muito, é um grande amigo meu, e ele falava sempre muito do Rogério. Então, isso é importante, você ter pessoas em quem você se inspirar. E o Rogério é uma dessas, né? No São Paulo, claro, muito mais, seguiu a carreira. Eu vou te dizer, eu não conseguiria, por tudo aquilo que representa no Flamengo,
ser treinador de outro time, dirigir um time contra o Flamengo. Né? Eu trabalho aqui no Kashima, no Japão, só existe uma possibilidade, que seria no Mundial. E aí eu brinco, às vezes, dizendo que se fosse jogar Kashima e Mundial e Flamengo, eu ia embora, ia lá para a não ter problema. Evitar Então, esse confronto. Exatamente. Eu joguei alguns jogos contra, mas lá no Udinese, 5 minutos, a minha despedida aqui, que foi uma festa do Kashima com o Flamengo, mas é uma coisa diferente. Eu não conseguiria, sinceramente, eu não conseguiria. Por isso que eu não quis ser treinador no Brasil, justamente por isso. Você, quando você é treinador, você tem que escolher. Tem que tirar a camisa. Você tem que ser a camisa de quem está te dando essa oportunidade de trabalho. Então, o Rogério, eu me surpreendi, porque eu não sabia do que estava acontecendo. Tinha ido dormir sem saber notícias de demissão de Domi, de Rogério, saída dele do Fortaleza, e aqui eram 3 horas da tarde, e aí eu recebo uma mensagem do Rogério: estou indo lá para o Flamengo, tal, queria permissão. Falei, cara, eu só peço que Deus te ilumine aí nas atitudes, nas tuas escolhas, né? Você é um cara vencedor. Aí eu falei tudo isso que eu falei para vocês aqui dele e desejei boa sorte, que ele faça um trabalho. Pelo pouco que eu vi do jogo, houve uma mudança grande, entendeu? Porque é o tal negócio. Você vê a coincidência do que é o futebol. O cara, no dia da estreia dele, só não ganhou por culpa de 2 goleiros. Pois é. Um que defendeu tudo e o outro que entregou no final. Aí entendeu? Então, que coisa louca. É o futebol, né? Exato. Chamando aí o Caê e o Fred para nossa resenha. O Caê estava no jogo ontem, né, Caê? Enfim, aproveitando que você falou ali no começo da sua fala também das faltas, né, que aproximam muito você e Rogério Ceni, né, os grandes batedores de falta que a gente já viu recentemente nas últimas décadas no futebol brasileiro, que isso ilumine também os jogadores do Flamengo, porque tem muito tempo que o Flamengo não faz um gol de falta. Chamando vocês, setoristas, o Caê que estava no jogo ontem, a gente pôde ver uma evolução, né? O Flamengo perde, enfim, ali no final, naquela bobeada do Hugo, mas o Flamengo podia ter resolvido o jogo, inclusive, no primeiro tempo, se fosse mais eficiente. Só jogou o Flamengo no primeiro tempo. E foi um Flamengo muito mais parecido com o que o torcedor gostava de ver, né? Fala, Amanda, Fred, Zico, um prazer aqui falar contigo. Episódio 100, que é especial para a gente que abraçou tanto esse podcast. Confesso que a gente já passei por tanta coisa na carreira aqui, tem mais de 15 anos de carreira. Acordei para fazer esse podcast tranquilão, mas quando vi o Zico aqui, você fala, caramba, que massa, que legal, que realização poder estar batendo esse papo contigo aqui. Então, muito, muito honrado e muito orgulhoso de estar contigo aqui. E é isso, Amanda. Eu acho que assim, a gente, cada vez mais, até como imprensa, tem que se desconstruir daquela avaliação de resultado, né? Eu tentei fazer isso muito na época do Domi, de tentar mostrar, no meu ponto de vista, que era um time que vencia jogos, mas que não dava indícios de que venceria grandes coisas. Era um time sem consistência, era um time que não apresentava perspectiva de coisa grande. Já esse Flamengo de ontem, claro, é apenas um jogo, mas eu acho que no comportamento, na postura, na organização, foi muito mais time, foi muito mais uma coisa que a torcida pode almejar coisas interessantes para frente do que era antigamente. Então, a gente tem que se desprender um pouco do resultado e avaliar o que foi essa partida, a postura principalmente. Achei muito humilde do Rogério e interessante ele até admitir em coletiva que ele se espelhou mesmo no Flamengo do ano passado, em posicionamento, em organização, em postura, em intensidade. Acho que é uma coisa muito interessante. Ele falou que, para ele, o mais importante é que os atletas se sintam confortáveis e que ele tem certeza que esse formato de jogar, essa postura, é como eles mais gostam de atuar. E acho que é um contraste muito, muito grande para um técnico que chegou aqui há 3 meses, mudando tudo que tinha dado tão certo, né? Então, acho que só esse primeiro passo do Rogério foi muito interessante. Um Rogério que eu acho que foi um ato de muita coragem. Ele é o Zico do São Paulo, né? Então, realmente... Exatamente. Foi um ato de muita coragem dele assumir o Flamengo. Claro que o Fortaleza tem sua história,
A passagem pelo Cruzeiro foi muito curta, mas ele mesmo já pôde sentir, até na reação da torcida do São Paulo em rede social e tudo, o impacto dessa decisão. Mas achei que foi um primeiro cartão de visitas muito bom, muito interessante, até por lembrar um pouco tudo que foi 2019. Bem pouquinho ainda, claro, mas já tem um desenho ali mais parecido do que foi o ano passado. Não que seja a única maneira de jogar, mas é uma maneira que deu tão certo com esse time, que eles sempre se mostraram tão à vontade, que eu acho que é a melhor maneira para esse time jogar, para esse elenco jogar. Eu ia até jogar isso pro Zico, porque isso é algo que a gente bate muito aqui quando a gente fala em Flamengo, porque qualquer um que chegue vai ser muito difícil desprender do trabalho maravilhoso que o Flamengo viveu ano passado. E acredito que para todo mundo que veio depois da geração de vocês ali, enfim, se fosse treinador, fosse jogador, era muito difícil também. Como desprender isso, né? Como fazer um trabalho até inspirado no que foi vitorioso, porque ontem a gente viu um Flamengo muito inspirado na forma de jogar, não totalmente, mas ali no posicionamento do Bruno Henrique, do Gabigol, dos volantes, muito parecido com o que o JJ gostava, mas poder dar uma identidade, né? Desprender de uma geração, você sabe bem como é, né? Que fez algo muito grande pelo Flamengo. Amanda, é verdade, mas eu acho que isso tudo depende muito dos jogadores e não só do treinador. Porque todo aquele grupo vencedor do Flamengo, ele não teve só um treinador. Então, nós começamos com o Coutinho, passamos pelo Dino, veio o Carpegiani, terminou passou o Seu Bria e passou o Carlos Alberto. Então, cara, o importante era nós, jogadores, sabermos do nosso potencial e a gente o treinador acontece, às vezes é um problema sério. O Dino teve um problema, é um cara espetacular, um cara que tinha um conhecimento de futebol muito grande, mas teve um problema com jogadores, né? Com o Adílio, com o Moser, aí o Duste Abranches, não pode, aí mandou embora. Aí veio o Carpegiani, que era o assistente, aí depois o Carpegiani saiu, aí veio o Seu Bria num momento de desespero e tal, aí apareceu o Carlos Alberto, então a gente continuou. Então, nós ficamos 5 anos continuando as conquistas, independente de quem era o treinador. Então, eu acho que os jogadores do Flamengo também têm que ter essa responsabilidade. Você não pode jogar só na mão do treinador uma situação de que o treinador mudou e todos os jogadores ficarem viúvas do Jorge Jesus. Não pode isso. A gente aplaude de pé o trabalho que foi feito, tudo aquilo que aconteceu. Agora, a gente tem que seguir o barco, tem que continuar. Então, eu acho que isso que é um fator importante, que, a meu ver, talvez o Domi, o primeiro que chegou, tenha sofrido mais, que o Domi quis implantar uma linha dele, uma linha europeia, uma linha talvez sem mais movimentação, com mais jogadores fixos em suas posições, com um sistema diferente, e aí a coisa talvez não tenha funcionado. Então, a gente ontem já viu um Flamengo diferente. E foram questões, o Flamengo só não venceu por questões individuais, de jogadores. Teve um lance no segundo tempo de uma pressão do Flamengo, que o Arrascaeta, a bola veio para ele, o Bruno Henrique estava sozinho, sem ninguém, sem goleiro, só com Deus na frente dele. Era só empurrar a bola para o Bruno Henrique e ele quis tocar no gol porque o goleiro não estava. Então, talvez, se fosse na outra época, ele pensasse de outra forma. Então, eu acho que isso, jogos grandes, existem momentos que você não pode errar, não te dão o direito de errar, porque eles decidem a situação. Então, hoje, o Flamengo, um bom período com o Domi, estava errando demais individualmente. E aí, um time como o Flamengo não pode achar que vai ganhar todo mundo a hora que quiser. Os adversários ali ficam ali, fecham a casinha e jogam no erro do Flamengo. E o Flamengo errava e tome gol em cima de gol. Então, ontem não. Ontem nós não vimos. Primeiro tempo, pelo que eu sei, o São Paulo não deu um chute a gol. Foi. Né? Zero. E no segundo tempo, fez 2 chutes e fez 2 gols. Isso não pode.
segundo gol, a gente não pode nem considerar chute, né? Exatamente, exatamente. Isso que você falou agora que é preciso bola para frente, né? Enfim, Jorge Jesus já foi, é algo que, enfim, se bate muito, tem que seguir o trabalho, tem que seguir o barco. E nesse período bola que o para Jorge frente, Jesus Neneca também, né? Neneca, bola para frente, pô. Aí é chutão para frente, chutão para frente. Eu vou te dizer, Amanda, eu tenho muito... Eu faço uma diferença muito grande entre erro e responsabilidade. Claro. Tá? O erro, você pode errar o passe, o chute, o cabeceio, a finalização, mas tentando fazer uma coisa normal. Agora, a irresponsabilidade, você tem certos momentos, alguns lugares do campo, que você não pode tentar fazer uma coisa diferente. É a posição que você joga. Eu já perdi um título aqui no Japão e perdi na Índia por causa disso, de responsabilidade. De um cara fazer uma coisa que não pode fazer, que é tentar dar um drible. O goleiro, coitado, ele é sacrificado porque fica lá sozinho e tal. Mas o goleiro tem uma vantagem que nenhum de nós tem. Ele é o único que pode botar a mão na bola. Nós só podemos botar a mão na bola fora do campo. Então, o goleiro tem que saber que ele é o último homem. Se ele errar, acabou. É gol, não tem outra chance. Então, o erro, você dar um passe e errar, é normal. Você dar um chute, errar, é normal. Você cabecear para fora, errar, é normal. Agora, você tentar driblar dentro da sua área, na sua zona de perigo, isso não é erro. Então, a minha grande diferença que eu acho é isso. Vamos diferenciar o erro da irresponsabilidade. Ele é um cara que todo mundo gosta, é jovem, pode ser muito importante. Eu não cometi uma responsabilidade, cometi um erro e sou massacrado a minha vida inteira por causa de um pênalti perdido no Mundial. É isso. Então, cara, a gente sempre tem que aprender, né? E saber diferenciar as situações do jogo, do que é o futebol e da posição que você está, da posição que você decidiu ser no futebol. É isso. Fred Uber, que conhecido aqui, para quem não sabe, não vou perder essa oportunidade, conhecido na redação do Globo Esporte, da TV Globo, como Zico, porque há quem diga que ele lembra muito você lá no começo da carreira. Eu concordo, enfim. Zico falando com o Zico. Fisicamente, é bom deixar claro, né? Não, Zico, deixar bem claro que fisicamente. Não com a bola nos pés. Ele era mais bonito do que eu quando era jovem. Zico, muito obrigado aí pelo ter aceitado o nosso convite. Sempre tapete vermelho para você sempre aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Zico técnico, né? Sobre até em cima dessa questão de que teve essa falha do Hugo. O Flamengo também teve algumas chances ali, como você falou do lance ali do Rascaeta, assim, impressionando a posse de bola. Você como técnico, você gosta muito desse estilo, dessa saída de bola, assim, sem ter muito chutão? O que você pede para os jogadores sobre isso? Saída de bola, sempre pedir, se não tiver marcação-pressão. Marcação-pressão, mete lá. Você prepara uma jogada ensaiada. Olha que eu dirigi o Fenerbahçe, que tinha jogadores da mais alta qualidade. Tem pressão, a bola longe do meu gol, eu quero isso. Eu vou ter condições, eu tenho um time para fazer gol. Então, o que eu não quero é, primeira coisa, evitar sofrer os gols. E como que a gente sofre gols? Que a gente tirar a bola longe do nosso gol. Então, hoje, eu gostaria de ver de alguém de vocês, até que coloque, no mundo inteiro, quantos gols aconteceram de saída de bola de goleiro, com zagueiro dentro da área. Aí você vai dizer, eu não lembro, não sei. Vai ter que ter uns 40 passes antes da bola entrar. Agora, quantos saíram contra? Aí tu bota um caminhão de gols aí de nego que errou ali e os caras fizeram gol. Então, o futebol não é presente para o adversário. Nós não estamos no Natal para dar presente de Papai Noel. E hoje todo mundo está dando presente de Papai Noel. E o Flamengo ontem só não fez por causa disso. O Jorge Jesus, o time do Flamengo, fez muitos gols assim. Atlético Paranaense lá, deram a bafa, roubaram
jogos importantes que o Flamengo... Então, tá ali, o goleiro, o zagueiro estão olhando. Para que tem que sair dentro da área? Sai embora, vai embora, meu irmão. Tira a bola daqui. Aqui é o perigo. Aqui não é zona de conforto. Aqui é zona de derrota. Então, eu nunca fui não seria favorável a isso. Entendeu? Marcar pressão é uma coisa. Agora, você sofrer pressão e sair jogando pelo meio... Aqui no Japão, o pessoal está deitando e rolando. Nego sai, nego rouba a bola, gol, gol. Então, e no mundo inteiro, eu tenho visto jogos na Inglaterra e tal. É impressionante, cara. Como gosto dos caras de... Eu acho que por problema aí da Covid, o pessoal ficou mais generoso, tá gostando de dar presente para os adversários. Lembrando que para o rubro-negro, como eu falei no começo, o Natal é em março. Então, nada de ficar entregando nada aí, gol no fim do ano. Eu não faria isso. Eu prefiro o momento antigo, Fred. A gente está hoje, eu, Amanda, para quem não me conhece, eu sou Amanda Kesterman, estou aqui substituindo o titular do GE Fla, que é o nosso Igor Rodrigues, o Paulinho, que começou essa semana lá no Tá Na Área como apresentador, já está bombando e não pôde participar, queria muito ter participado, não pôde, do nosso episódio 100, mas mandou um recado para a gente, para você que nos escuta e também para o nosso convidado especial, para o Zico. Vamos ouvir um pouquinho a nossa participação. Amanda, o que o Igor vai dar de risada lá com... Imagina! Já está dando. Como ele mesmo disse, são dois canalhas, né? Os dois canalhas ali na televisão. Não é brincadeira, não. Quero só ver, gente. Imperdível Tá Na Área com o Igor Rodrigues e Magno Navarro. Um beijo, Amandinha, para os meus setoristas queridos, para toda a audiência, principalmente aqui do GE Flamengo, para quem faz o podcast acontecer junto com a gente, nossos canalhas favoritos. E então eu fico muito feliz dessa história que a gente construiu desde lá do primeiro, há muito tempo atrás, e esses números que foram fantásticos até aqui. E não tinha jeito, né, de comemorar de uma maneira melhor do que com o Zico aqui hoje, nesse episódio número 100, que representa tanto pra gente, tanto para também quem está acompanhando a gente há tanto tempo. E no Flamengo, nesse momento de reformulação agora, com a chegada do Rogério, enfim, é um novo ciclo que começa lá no clube e também a partir de agora é um novo ciclo, né? Do 100 para frente a gente já está mirando os 200, então eu queria agradecer sempre a companhia de vocês, agradecer o tempo do Zico, o Galinho que está aqui e a gente para ouvir na hora que for ele falar. Então, que seja um episódio sensacional, esse episódio 100, assim como foi essa história construída esse tempo todo, tá certo? Por enquanto eu tô um pouquinho longe, hein? Mas prometo que eu vou voltar. Assim que a coisa folgar, tudo sentar aqui, eu volto aqui, porque isso aqui para mim é um prazer estar na companhia tanto de vocês quanto do pessoal que fica escutando aqui a gente de casa, tá certo? Um abraço. Meu recado final. O chutão é recurso. Voltem a usar o chutão no futebol mundial. Tem hora que não dá, hein? Um beijo pra todo mundo. Tá com ele, Zico? Eu tô com ele. Quem tem que sair jogando é o adversário. E assim, chamou atenção, né, Caí? Até pra gente também resenhar sobre esse momento do jogo. Amanda, a gente tinha um tipo de jogo no Flamengo, na época que foi o Coutinho que criou, que a gente chamava de teia de aranha, porque nosso time não era um time que tinha muitos marcadores. Então, tinha eu, o Adílio, o pessoal do meio ali, coitado, o Andrade sofria mais, o Lico e o Tita ainda ajudavam, o Tita marcava mais. Então, a gente criou um sistema que ele treinava a gente, inclusive escondido da imprensa, um dia de manhã, sem ninguém, sem público, sem nada, para a gente se movimentar dentro do campo sozinho. Ele fazia como se ele fosse a bola, aí ele movimentava para um lado, ele chamava todo mundo, movimentava para o outro. Então, era o quê? Era deixar o adversário sair, achava que estava dono absoluto, de repente a gente fazia uma pressão e roubava a bola ali perto do gol e já estava pertinho do gol do adversário. Mas a gente deixava os caras sair. Então, os caras não davam chutão, porque o nosso time não era marcador. Então, eles saíam e tal, de repente a gente, pum,
todo mundo junto, um time compacto, roubava a bola e estava perto do gol. Então, ele apelidou de teia de aranha. Então, uma armadilha, né? É tipo de uma armadilha. Hoje, não. Hoje, os caras já estão fazendo essa marcação lá, já tu olha, tu vê de cima, já está todo mundo pronto. Se você meter um chutão, cara, se você tiver um bom cabeceador, um cara que dispute bem, você vai poder ter condições de chegar no gol mais rápido que saindo jogando. É isso. E a entrevista do Neneca, né, Caê? Queria que você falasse também aí o que você achou ontem da entrevista do Rogério, do Neneca. Qual foram as tuas impressões para a gente analisar esse jogo de ontem e fazer um cenário para os próximos? Deixa antes também eu dar meu pitaco sobre o chutão aqui também. Pô. Você tem cara de que dá chutão. Caê Mota tem cara de que é adepto do chutão. Futebol chutão. Eu sou mais estilo Pablo Mari, que não é chutão, não. É aquele lançamento rasante ali que você sai jogando. É diferente. Tirou onda. Aquela fatiada, né? Não, mas onda. assim, eu acho que de um tempo para cá, principalmente depois do Guardiola para cá, parece que só há uma maneira de jogar bonito, de jogar de maneira organizada, que é essa maneira de sair tocando desde lá de baixo e tal. E eu acho que o principal, mais do que sair tocando ou de chutão, é o atleta entender em campo o momento, a situação, se ele tem o espaço ou não, se essa pressão está de uma maneira onde ele fica sufocado ou não, principalmente quando você tem atletas que não têm recurso para isso, quando você tem ali um Gustavo Henrique, por exemplo, tá? O Hugo mesmo, que já demonstrou dificuldade em alguns momentos, ele tem que ter a percepção de que, por mais que de repente tenha uma ordem superior, o chutão vai muito mais salvá-lo do que deixá-lo numa situação como o Hugo ficou. E vale lembrar também que essa saída tocando, o Jesus fazia, mas de maneira muito mais segura, onde se expunha muito menos, não era ali dentro da área, ele saía muito mais vertical com os laterais. Tinha o Mari, que eu falei aqui, que tinha um passe longo muito bom, e é o que o Zico falou da casquinha. Quantas vezes nós falamos ano passado da casquinha do Bruno Henrique, que virou uma jogada importante, dessa bola mais longa, e o Bruno Henrique ganhar a segunda bola e dali partir para uma criação de jogada. Então, acho que passa muito por isso também, pelo atleta ter a percepção do que está acontecendo ali e simplificar para ele mesmo, entendeu? Porque se a gente está falando tanto do Hugo aqui, o Hugo ele expôs o Flamengo e se expôs muito também. Então, acho que isso é importante. A entrevista dele. O Caê, você lembra de qual foi o último jogo no Maracanã que o juiz deu uma falta nele que não houve? Foi Atlético Paranaense, né? Foi contra o Atlético Paranaense e que ele chutou e o cara não tocou, não esbarrou nele, tirou e a bola sobrou para o cara sozinho. Quer dizer, o cara já tinha tido uma situação anterior. Aquilo não foi falta. E era uma situação do jogo que podia ter ficado bem complicada. Se não me engano, estava 0-0, né, Caio? Naquele momento, enfim. Não, ali acho que estava 1-0 ou foi logo depois do 2-0, se eu não me engano. Estava 1-0. Então. E na base já aconteceu isso com o Hugo também, de tomar gol exatamente assim. Enfim. Pois aí, assim, e quando ele vai dar entrevista ali, eu acho legal, acho maneiro ali, personalidade e tudo mais, e a gente cria também até essa avaliação externa de que ele foi lá botar a cara, que bom, ele tem personalidade. Mas eu acho que tem momentos também onde há de se ter essa inteligência de você dar um passo atrás e sofrer com o momento. Foi uma primeira grande falha que resultou ali numa derrota, então acho que você sofrer um pouco mais com o momento e demonstrar isso também não é problema. Acho que quando ele vai para uma entrevista ali, consigo ver os dois lados, o copo cheio e o copo vazio, ele chegar e falar ali, ele dá a cara a tapa, é muito legal, mas ele também chegar e falar, mas eu já vim aqui como destaque, como herói, muito herói não, que não foi a palavra que ele usou, mas já vim como destaque muitas vezes, tem que vir agora. Que muitas vezes, espera aí, tu tem 10 jogos no time de cima, entendeu? Eu tô contigo, calma um pouquinho. Pera lá, Entende o que aconteceu, sofre, que tem que sofrer para não repetir o erro e bola para frente. Então, acho que tudo vale a reflexão, uma quinta-feira que a cabeça dele está pesada, está inchada, mas é um garoto de talento e bola para frente, literalmente. Literalmente. Se precisar, chuta para frente. Literalmente. E ontem, assim, acho que é legal também a gente destacar a volta do Gabigol, né, Zico? Né, Zicos, para os dois Zicos, né? Que estão aí com a gente hoje. O original e o genérico. É legal a volta do Gabigol. Ele voltou, enfim, como a gente imaginou que o Gabriel ia voltar, porque ele é um jogador
na acepção positiva da palavra, fominha, gosta de jogar, quer estar em campo, não gosta de ficar no banco, isso de uma forma positiva, não é uma crítica, é uma elogio, é um jogador que sente falta desse ambiente, entrou bem, correu pra caramba, precisou ser substituído, né? Imagino, porque estava voltando de muito tempo parado, e eu vou jogar já, pedir para vocês falarem do Gabigol e jogar já a bomba que o Rogério teve que receber na chegada, que eu nem acho tão bomba, que eu acho que é uma bomba positiva. A gente vai ver em breve uma formação mais repetida de Gabigol e Pedro, vocês acham? Porque eu tenho muita vontade de ver eles jogando junto, com mais frequência em mais jogos. Eu acho que pode acontecer, cara. De qualquer possibilidade. Dois caras bons, eles não têm nenhum problema de jogarem juntos. E eu acho que já até jogaram, né, algumas vezes, e a coisa deu certo. O Gabigol não é um jogador só de fazer gol. O Gabigol é um cara que ele... se a gente lembrar bem da época dele, de Santos mesmo, de saber jogar pelos lados, de dar assistência. Na Olimpíada, ele foi usado mais pelo lado direito do que propriamente de centroavante. Então, ele é um cara que, no início da temporada esse ano, ele estava muito marcado. Ele talvez tenha sido o cara de maior número de assistências do time do Flamengo. Os caras fechavam ele ia lá, vazia, e botava os caras na cara do gol toda hora. Então, ele não tem esse problema. Ele é um jogador que, cada vez mais, ele amadurece e não tenho dúvida que ele se adapta em qualquer circunstância. Tá? Agora, ele quer jogar, como todo mundo, como eu também. Eu queria jogar, eu não queria ficar de fora. Por que ficar de fora? Estou bem, estou me sentindo bem. Mas hoje eu respeito essa questão dos médicos, fisiologistas, teste daqui, teste de lá, exame de sangue, isso aqui, que você pode ter uma lesão. Aí, meu filho, eu não entendo nada, não estudei essa área. Mas você pode ter uma lesão. Para mim, o importante do futebol é o olho, que eu olho como técnico. Eu olho aqui, vem cá, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Pode se machucar, machucar é do jogo, faz parte. Mas se eu puder contar sempre com o meu time, o melhor que eu tenho, eu vou colocar o melhor. E o grande exemplo do Jorge Jesus foi isso. Ele ganhou tudo com o mesmo time sempre. Vamos lá, descanso, 3 dias. Porque corre mais nada. Na nossa época, corria também. Então... hoje ele corria, botava lá, o melhor time é esse, você vai jogar esse. Tirou, saiu, machucou, entra outro. Não é do jogo, faz parte do jogo. Mas você só ganha conjunto se você repetir seu time. Eu trabalhei com um dos maiores treinadores que eu tive, que foi o Tele Santana, e o negócio é esse. A gente ia jogar no domingo, tinha coletivo terça, quarta, quinta, sexta, e não matou ninguém. Entendeu? Então, você começa a conhecer os jogadores que estão do teu lado só participando junto. Então, eu acho que esse negócio hoje de poupar aqui, poupar ali, não é comigo, não. O rodízio não tá muito aprovado aqui, né, Caio? O Caio também tá olhando ali. Tinha também suas dúvidas em relação ao rodízio do Domi, né? Por exemplo... Sem querer voltar a falar de quem já foi, né? Enfim, porque o pessoal não gosta muito, mas esse rodízio também não te agradava muito, não, né? Constante. Não, pois é, porque eu acho que o Zico falou uma coisa muito importante, você tem que entender, escutar o jogador e entender o jogador. Eu acho que, por exemplo, o cara em questão aqui, o Gabriel, ele é um cara que você vai perder muito mais dele poupando do que desgastando. Ele é um cara que ele precisa, a característica dele, tanto anímica quanto assim, até mesmo física. Ele precisa estar jogando, precisa estar produzindo. Ele gosta disso, ele é assim, a força física dele é muito grande. Então, assim, claro que tem isso da questão fisiológica, de que se avalia e tudo mais, mas poder lesionar, você pode lesionar até andando dentro de casa. Pois é. Então, assim, eu acho que essa questão tem que ser pesada, mas não tem que ser determinante. Eu acho que o Mister era muito assim, e o Domi já determinava muito,
por exemplo, ontem. Ontem eu não tenho a menor dúvida que se fosse com o Domi, a Arrascaeta nem sequer iria para o banco, por não estar 100%. Agora, quem que vai estar 100%? Eu que faço futevôleizinho aqui uma vez ou outra, não estou nunca 100%. Imagina o cara que é atleta e o couro come o tempo inteiro, todo dia, entendeu? Então, uma dorzinha, uma questão aqui, outra ali vai ter sempre, assim. Mas, como você falou, o Domi já foi, vamos olhar para frente. E acho que é isso que o Zico falou, assim, é você ter sempre o que há de melhor à sua disposição. Assim. O Mister jogou todos os jogos com aquele time do 1-11? Não. Mas ele sempre usou o máximo de atletas que ele tinha ali em condição razoável, ele botava para o pau, entendeu? Tipo assim, podia ter risco de lesão ou não. A maior prova é contra o Grêmio, quando ele bota o Arrascaeta e o Felipe Luiz para jogar menos de 20 dias, 30 dias após cirurgias, entendeu? Ele bota então, o Felipe Luiz, inclusive, na véspera naquele Fla-Flu. Aquilo foi, na passagem do Jorge Jesus, foi o que mais me chamou a atenção nessa filosofia que a gente há muito tempo não via no Brasil. Porque não foi só botar o Felipe Luiz depois de 20 dias na semifinal contra o Grêmio. Ele bota no Fla-Flu, enfim, 3 dias antes. Ele realmente quebrou paradigmas e ensinou que dá, né? Funcionou, deu certo. E até dando a deixa aqui para o Fred comentar essa questão do ataque e tudo, o Rogério ontem em coletiva, ele deixou muito claro, assim, na minha percepção, de que ele vai jogar com 2 dos 3 volantes. Então, Thiago Maia, Gerson e Arão disputam 2 vagas e 2 dos 3 atacantes. Bruno Henrique, Gabigol e Pedro disputam 2 vagas. Isso, para mim, ficou muito claro ali. E eu acho importante também ele definir o que é, porque não pode, para colocar todo mundo, você faz um bem bolado e, de repente, vendo o que dá. Não, ele deixou claro. E Arrascaeta e Ribeiro vão ser intocáveis sempre que tiverem condição. Eu fico com essa impressão também, Caio, do que o Rogério falou. Eu acho que o sonho da torcida de ver esse trio aí vai ser mais difícil. Talvez só se o Bruno Henrique conseguir se adaptar muito bem na outra função, na que o Michael fez nesse jogo contra o São Paulo, mas não é muito a dele, que ele não estava rendendo tão bem, jogando tão aberto com o Domi, né? Mas vai ser, quando puder jogar Pedro e Gabigol, acho que vai ser muito legal, assim, jogadores muito inteligentes, que sabem jogar também muito para o time, como o Zico falou, lembro das assistências que o Gabigol estava dando, e a capacidade de finalização desses dois, né? Vai ser difícil o Flamengo passar jogo assim, sem fazer gol. Queria aproveitar o Zico aqui para mudar um pouquinho de assunto, para ele falar um pouquinho do trabalho dele lá no Kashima. Pelo que eu estava olhando aqui, a classificação está... me corrija aí se eu estiver errado, Zico. Está a 2 pontos do 3º lugar, que daria uma vaga na fase classificatória da Champions. É isso? Como é que está essa disputa aí? Aqui é por causa do Covid, aconteceu uma condição meio complicada, por causa da Copa do Imperador, que é a Copa mais tradicional que tem aqui, né? Onde todos os times, você monta um time aí do Globo Esporte, do GE, você pode jogar. Então, você começa, só que você vai começar lá em agosto, vai ter que jogar até dezembro, você tem que ganhar toda. É tudo eliminatória. Então... Esse ano, o que aconteceu? Às vezes, aqui já aconteceu do time da base do Kashima jogar contra o próprio Kashima principal. Eita, isso a gente ainda não viu aqui. Aqui a gente ainda não viu. Vai jogando todo mundo. São mais de 1.000 times que jogam. Mas esse ano, o que eles fizeram? A Copa do Imperador tem o primeiro lugar da J-League e o segundo lugar vão jogar contra o melhor da 2ª divisão e o melhor da 3ª divisão. Tá? Só vai ter semifinal e final. Então, o primeiro lugar da J-League joga contra o melhor da 3ª. E o segundo da J-League joga contra o melhor da 2ª. Então, a gente hoje está em 6º lugar, 1 ponto atrás do Nagoya, e do Cerezo. Com certeza tem muita gente aqui no Brasil torcendo, vai mandando energia aí para dar certo nesse verdade, torneio. As energias chegam. O começo nosso foi muito ruim, né? Porque uma mudança, 14 jogadores diferentes, comissão técnica diferente, aí veio o Covid, no momento a gente acabou eliminado da Copa da Ásia, acabou eliminado da Copa do Japão. Perdemos 6 jogos seguidos no início do campeonato. Então, depois recuperamos, mas ficamos muito distantes.
o campeonato praticamente está decidido com o Frontale. É bem provável que seja o campeão. Ele tá 13 pontos na frente do segundo colocado, com 2 jogos a menos ainda. Então, é muito difícil. Mas a gente tem que correr atrás ainda do nosso objetivo. Ainda dá para a gente conseguir disputar pelo menos a fase eliminatória da Champions da Ásia. Boa. E para a gente encaminhar esse final, porque o Zico tem hora, para o Zico é noite lá. A gente está começando a quinta-feira aqui, para você que está nos escutando no GE Fla. O Zico está terminando, né? Já é quase sexta-feira lá no Japão, mas para a gente encaminhar para o final, e eu também vou chamar o Caio e o Fred para opinarem nesse último tema que eu vou levantar, que ano passado, Zico, a gente ouviu, acho que nenhum de nós aqui viu de perto o auge da sua geração campeã do mundo em 81, mas a gente convive com muita gente que viu. E a gente ouvia, durante, depois dos jogos do Flamengo, uma impossível não comparar, né? Uma comparação. E eu ouvi de mais de uma pessoa próxima de mim que é flamenguista e viu muito perto a sua geração, que, olha, desde os anos 80 que eu não via o Flamengo jogar assim. Eu tenho certeza que está começando uma nova era dominante. Diziam isso. Dominante. Ouviu, Marcos Braz? É dominante, não é Domenech. Não é dominante. Não confundam, é dominante. Agora já foi, agora já resolveu. E essas oscilações deixaram um pouco em dúvida se é tão simples assim manter, porque chegar não é simples, mas dizem quem chega, né, quem vive no esporte, diz que mais difícil do que chegar é manter. E a geração de vocês manteve, né? A gente está falando de Brasileiro de 80, Libertadores Mundial 81, Brasileiro 82, 87, enfim, é título pra caramba que eu vou 83. Me perder aqui. 83, 87, enfim. Foi muita conquista. E você vê esse time, essa espinha dorsal, porque hoje a gente sabe que é muito mais difícil manter um time, muitos jogadores muito tempo, mas essa espinha dorsal e esse projeto do Flamengo podendo ser dominante e fazer uma história similar ali a longo prazo, como vocês fizeram. E aí fica para você, para o Caí e para o Fred também analisarem aí no final. Olha, eu gostaria que fosse, né? Porque sou torcedor do Flamengo, então gostaria que fosse. E eu não me preocupo com essa coisa de recorde, de idolatria, de manutenção. Isso, para mim, a gente fez o que tinha que fazer e pronto. Nós tivemos a felicidade de, em 6 anos, ganhar mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. Então, lógico que isso marca. E uma coisa importante que hoje, quer dizer, que as pessoas têm que entender, o que a torcida do Flamengo fez ontem, de novo, e está fazendo agora, de estar o ônibus entrar e você tem 2.000 pessoas lá te saudando, um momento complicado aí de aglomeração, de ter gente, o pessoal sem máscara e tal, esse momento difícil. Mas o torcedor estava lá, se entregando de corpo e alma, gritando, incentivando. Quer dizer, você chegar... Eu te juro, por mais momento que a gente tenha tido bom no Flamengo, nós nunca tivemos isso, né? De chegar de um título e ter 300.000 pessoas esperando. Entendeu? Eu joguei no Flamengo no momento que eu ia a São Paulo, não tinha um torcedor do Flamengo se não fosse um ônibus do Rio. Então, eu acho que o grande diferencial da nossa época foi que a gente construiu uma nova torcida para o Flamengo hoje. Então, se todos esses caras têm o que tem hoje, sem dúvida tem que agradecer aquela geração de lá. A gente triplicou a torcida do Flamengo. Então, isso é muito bacana, é muito gostoso, é muito gratificante para todos nós. Eu me lembro que a única vez na minha carreira que eu vi uma torcida fazer o que tem feito ultimamente, ida no aeroporto, receber, foi uma vez num jogo amistoso em Itabuna, que nós levamos 1 hora para andar 1 quilômetro do aeroporto até o hotel. Caramba. Os caras invadiram o ônibus e tal, a gente nunca tinha ido lá e tal.
uma loucura a torcida do Flamengo. Então, foi a única vez que eu vi isso, presenciei isso. Agora, dentro do estádio, aquela loucura toda sempre existiu. Mas fora, hoje existe fora. Então, o jogador entra dentro do campo, cara, ele viu aquilo lá, meu Deus, eu ia ficar louco, eu ia haja sangue para ter ali dentro do campo uma recepção desse tipo. É isso. Caizito. Eu acho que essa geração tem tudo para ser dominante, assim, né? Acho difícil que seja dominante como foi a do Zico ali por muitas questões e nem falo por competitividade não, porque as pessoas às vezes esquecem que essa década de 80 e o que tinha de timaço era brincadeira, né, Zico? Então, pois é. Vocês disputaram altíssimo nível mesmo e ganharam de grandíssimos times. A gente pode ver o Atlético, que é o mais emblemático, mas Grêmio, campeão de Libertadores, também vocês ganharam o Brasileiro contra ele, enfim, tantas coisas. Mas acho que a quebra ali do ciclo com a saída do Jesus por opção dele, eu acho que acabou também impactando bastante. Vamos ver agora como é que o Rogério consegue dar essa volta por cima, porque, na minha percepção, eu acho que os atletas são muito importantes. Concordo com o Zico quando ele falou ali atrás de que eles também têm que chamar um pouco para si e resolver. Só que o Zico de 2019 na minha percepção, foi o Jesus. Então, foi um impacto muito grande por isso também. Mas acho que ainda é o melhor elenco do futebol brasileiro com sobras, ainda é o melhor time do futebol brasileiro com sobras, e para mim ainda tem os jogadores mais decisivos do futebol brasileiro, que são Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, Ribeiro, que com características muito importantes de facilitar com que eles decidam. Então, é muita gente que sobra aqui no nosso cenário. Então, acho que depende muito deles também. Aí entra o que o Zico falou, bater no peito, chamar para si e falar, realmente somos os melhores, vamos entrar em campo e somos os melhores e vamos ganhar. Entendeu? Acho que passa muito por isso também. Vamos ver daqui para frente essa mentalidade vencedora do Rogério, indignada em situações de derrota. Acho que pode ajudar muito nisso, na volta dessa faísca. É isso. Fred Uber. Acho que até pelo poder de investimento que o Flamengo está agora, até pelo grande elenco, é difícil imaginar assim, que o time vai ficar um ano, uma temporada assim, sem conquistar títulos importantes. Acho que tem tudo para ir para ter uma década, um período muito bom de grandes conquistas. Até porque vejo, acho que os adversários cada um pouco mais enfraquecidos, talvez, alternando muito. O Flamengo, se conseguir essa constância de sempre com times fortes, sempre bem saneado, bem estruturado, acho que tem tudo para ter anos aí muito importantes para chegar, talvez, quem sabe, perto aí do que o Zico e companhia conseguiram. O problema é que nos anos 80, os melhores jogadores brasileiros estavam todos aqui, cara. A seleção brasileira estavam aqui. Então, você tinha, né, o Corinthians com Sócrates, você tinha lá não tinha o Falcão, mas o Internacional tinha um grande time. O Grêmio, que foi campeão de Libertadores também, Mundial. Você tinha o Atlético Mineiro, que era base junto com o Flamengo da seleção brasileira. Pô, no Rio de Janeiro, a pauleira que era Vasco, Fluminense e Botafogo. Então, isso daí, eu acredito que valoriza muito as nossas conquistas em relação a quem a gente enfrentava. Hoje, por exemplo, o Flamengo não tem adversário no Rio de Janeiro. É verdade. Se você tiver só pela tradição, aquela garra, os caras botam aquela garra no clássico e tal, mas em termos de qualidade há um distanciamento muito grande, tá? Você hoje acho que nenhum cara dizia, por mais que o Fluminense chegue lá, esteja jogando, mas ninguém arriscaria o Fluminense, o Vasco, o Botafogo e seriam favoritos a uma conquista, entendeu? Então, eu acho que essa é a grande diferença. A rivalidade e a diferença já começa no teu estado. E isso hoje o Flamengo está absoluto. Então, nadando de braçada, né? Nada de braçada. Eu lamento, porque eu gosto de ver o futebol do Rio sempre em alta. Eu acho que a gente se valoriza quando você vence sempre os mais fortes. Então, eu acho que uma grande lição do nosso time daquela época foi isso.
a gente venceu os mais fortes. Eu lembro que a gente era disputa em grupos e a gente ia jogar o último jogo contra o São Paulo no Morumbi e muita gente dizendo, pô, se a gente ganha esse jogo do São Paulo, a gente vai sair no grupo de Corinthians, de Atlético Mineiro e Internacional. E aí, pô, nós fomos lá e metemos 4 no São Paulo. Então, a gente foi para o outro grupo e ganhou deles e foi para a final. Então, cara, não tinha esse negócio. É uma diferença muito grande. Então, eu acho que a gente marcou mais também pela força dos adversários que a gente tinha na época, né? Você estamos entrando na nossa reta final aqui. Deixa eu só fazer uma última pergunta da minha parte. Ano que vem tem eleição no Flamengo. Quando chega nessa época, imagina que fica seu telefone aí, um monte de gente querendo apoio. Você pretende, de alguma forma, se envolver nesse processo eleitoral do Flamengo ano que vem ou quer ficar bem longe? Não, depende. Eu sou sócio proprietário, é bom sempre deixar claro, comprei o título com meu dinheiro, né? Para não dizer que foi algum presente de alguém e tal. E hoje recebi, sou benemérito lá do clube, então tem todo o meu direito da minha escolha, do meu voto, e depende muito do que for apresentado. Eu nunca me furtei a dar apoio a A ou B, sabe? O que eu acho que pode ser importante, vou acertar, vou errar, eu tomo a minha decisão. Então, comigo não tem esse problema, não. Se eu estiver por aí e achar que para o melhor do Flamengo é isso aí, a gente segue em frente, como foi em 2012, que eu achei que o melhor para o Flamengo seria aquela mudança com a chegada lá daquele grupo da Chapa Azul, do Landim, do BAP, do Godinho, e da turma toda. Eram 7 caras importantes que eu tive a oportunidade de vê-los no início, de participar das reuniões, e pedi 2 coisas a eles, só 2 coisas para eles, para eles terem o meu apoio. A primeira, que pagassem em dia os profissionais, e a segunda, que construíssem o centro de treinamento para o Flamengo. E, graças a Deus, isso tudo aconteceu. O Flamengo, desde 2012, que essa turma entrou, nunca mais atrasou um pagamento. E o Ninho, o CT Jorge Elal, foi construído. Graças ao Alexandre, sobrenome... Vrobel. O Vrobel, exatamente, o Vrobel. Trabalhei muito com ele. Foi um cara que, na época que eu tive lá em 2010 com a Patrícia, foi o cara que eu andava mais junto, e a gente brigou junto para que isso acontecesse. Ele foi incansável para que esse projeto saísse do papel. E hoje o Flamengo, se é o que foi isso. Então, eu acredito que tenha tido uma importância grande nessa transformação de tudo que aconteceu de 2012 para cá. Deixou de ganhar alguns títulos e tal, mas se acertou, e hoje o Flamengo é o que é, graças a Deus, por tudo isso que aconteceu lá atrás. Valeu a pena, né? Esperar, a espera... Vai, Amanda, Caizito. minha última também aqui, eu queria até fugir do factual, do futebol e tal, eu queria entrar um pouco no Zico aqui, mortal, como nós, assim, que a gente escuta e vê o Zico muito numa situação sempre ali no pedestal que merecido e acima. Queria que o Zico falasse um pouco de como que é o Zico rubro-negro, assim, no íntimo dele, quando para ver um jogo, você ainda se irrita, você ainda fica nervoso. Como é que é esse dia a dia, assim, se acompanha, como é que funciona? Já fiquei mais. Hoje analiso mais como profissional, inclusive pelo fato de ter que fazer comentários e tal, procuro estar sempre mais isento. Mas quando estou no Brasil, sempre vou ver os jogos, sempre vejo. Lógico, tenho na minha família meus netos, meus filhos, que são fanáticos pelo Flamengo e tal. Então, é lógico que a gente tem uma sensação diferente.
Mas eu procuro, na hora de analisar, se eu separar, né, o torcedor daquele que tem a visão do jogo, a visão das coisas que acontecem em torno do clube, de tudo mais. Então, do momento, do atleta, do treinador, do dia a dia, do futebol, que é. Mas ainda fico nervoso, né? Aquela final da Libertadores, eu estava aqui sozinho no Japão, começou às 4h, quando deu 15:06, 1-0, e eu vendo que o Flamengo estava jogando bem, confiante de que um gol ia sair, não 2, mas que o Flamengo ia fazer, pelo domínio que estava. E aí saiu aqueles 2, você tem sozinho. Quando saiu o segundo gol, deu um grito, ainda bem que eu estou numa casa aqui que não tem vizinho. E depois tentei dormir ainda, mas não consegui, não. Mas é isso, cara. O coração de rubro-negro é muito grande ainda. Meu pai passou isso para todos nós. Era uma coisa muito, muito bonita e que eu me sinto feliz ainda de sentir essa palpitação. Como diz um amigo meu durante os jogos do Flamengo, assistindo os jogos do Flamengo, não vou dizer o nome dele, mas ele vai saber quem é, ele diz: pelo amor de Zico, que legal esse episódio, pelo amor de Zico, muito legal esse episódio. Isso eu não quero essa responsabilidade. Mas olha, todo mundo, não é só ele que fala, não, a gente escuta o pelo amor de Zico, assim, com muita frequência, né, Caê? E muito obrigada, Zico, pela participação, foi muito legal, um episódio sem altura, acho que não tinha degrau acima para esse episódio sem chegar. Quando a gente fala de Flamengo, você está no degrau mais alto e fez muito pelo Flamengo e fez por uma geração de flamenguistas e de meninos chamados Arthur, né, que nasceram dos anos 80, 90. Eu conheço uma porrada, você também deve conhecer, Caê, Fred, de contemporâneos nossos. Se você vê uma pergunta. Amanda, com certeza, essa é a maior homenagem que uma pessoa pode receber, é isso. Então, eu não tinha a menor ideia, né, porque eu fiquei muito tempo fora, e depois quando eu voltei, fiquei um pouco viajando lá com o meu projeto da escola Zico 10, parava nos aeroportos, as pessoas todas, porque meu filho é Arthur, então, e tal. Fui na televisão, um programa que tinha meu pequeno Arthur, histórias fantásticas, maravilhosas. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. É a melhor homenagem que eu recebo até hoje. Estou aqui daqui a pouco para fazer de uma gravação, pedir um vídeo para o aniversário de um Arthur aqui. Exatamente. Eu conheço vários contemporâneos da minha época de colégio, filhos de amigos que estão nascendo até hoje. Vai ter muito Arthur vindo ainda em sua homenagem. Isso, inclusive, criou uma confusão, porque tem gente que gosta do nome Arthur, mas não é flamenguista e não está querendo botar, porque está dizendo, não, vão achar que é por causa do Zico. Então, virou mesmo nome de flamenguista. Quer mudar? Bota sem H. Né? Porque aí não é uma homenagem propriamente dita. Exatamente. Muito obrigada, Zico, pelo seu tempo, pelo carinho, pela oportunidade da gente conversar. Agradeço muito. Caê, Fred, obrigada também, foi muito legal esse papo. Espero que você, torcedor rubro-negro que nos escuta, também goste. O nosso podcast está nas plataformas de streaming de áudio, está também na página ge.globo/Flamengo. Tem edição do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. É isso, até a próxima, gente. Um abraço, um beijo.